Fala galera, belezinha? Depois de estrear um quadro novo aqui no canal em parceria com a Lívia falando sobre o Santos. Se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com mais um capítulo da série Clássicos pelo Mundo, agora para falar um pouco mais sobre futebol goiano. Mas antes de qualquer coisa você já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo sumigo que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes. Tá chegando, tá bem pertinho da meta de 5.000 inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, que tem novidade todo dia. E mano, é rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. E hoje é dia de falar sobre uma das maiores rivalidades do centro-oeste do Brasil, envolvendo dois clubes tradicionalíssimos do nosso futebol. Trata-se do histórico Derby do Cerrado, o tenso clássico entre Goiás e Vila Nova. E nesse clássico goiano, tido como dono da maior rivalidade do centro-oeste brasileiro, sendo chamado por muitos como Derby do Cerrado, nós temos de um lado o Goiás Esporte Clube, fundado no dia 6 de abril de 1943, e de outro o Vila Nova Futebol Clube, que veio na mesma temporada, mas alguns meses depois, no dia 29 de julho. E tão cedo os clubes surgiram para o futebol, logo começou a rivalidade entre eles. Isso tudo por conta da origem de cada fundação, onde enquanto o time verde era de origem pequeno burguesa, o clube vermelho foi formado por migrantes que tinham ido ajudar na construção da cidade de Goiânia, o que logo se escancarou na divisão social da época, que era entre burgueses e operários, que viria para tomar lugar da então maior rivalidade do estado, que era entre o Atlético Goianiense, representante do bairro de Campinas, e o Goiânia, que era o clube dos funcionários públicos. E durante a fase amadora do campeonato goiano, que durou entre 44 e 1961, apenas o Vila Nova, em sua última edição, conseguiu acabar com a hegemonia de Atlético e Goiânia, emendando mais duas conquistas já no início da era profissional. E foi somente 3 anos depois desse tri vermelho que o Goiás foi levantar o seu primeiro caneco justamente sobre o Vila. E foi aí que a rivalidade, antes forte fora dos gramados, começou a crescer dentro de campo. Talvez o grande episódio que tenha servido como combustível para essa inimizade entre Goiás e Vila Nova explodir aconteceu no Goiano de 1973, onde, com o título justamente sobre a equipe do Goiás, a diretoria do Vila pensou que o clube seria o grande representante do estado no Campeonato Brasileiro. Mas a pedidos da CBD, a então Confederação Brasileira da época, foi o clube esmeraldino quem foi o grande escolhido, o que causou revolta, decepção e um grande prejuízo financeiro para a equipe vermelha, que tinha investido bastante naquela temporada. Vale lembrar que naquela ocasião o Goiás tinha contestado na justiça a legitimidade daquele título, arrastando a homologação da conquista vermelha por mais de 2 anos, o que contribuiu também para o Goiás ter sido escolhido como representante da época. As primeiras decisões de títulos entre eles começaram logo na década de 70, com uma conquista para cada lado, sendo o Goiás campeão estadual de 71 e o Vila dando troco naquela decisão que eu falei agora há pouco de 73. Depois disso, os dois ainda coloriram o estado com mais algumas taças, até o Vila voltar a levar melhor que o rival numa decisão do Goiano, que aconteceu 5 temporadas depois daquela última, agora em 82. Na sequência, entre o fim da década de 80 e o começo dos anos 90, a rivalidade chegou perto do seu auge, onde eles decidiram nada menos que 3 títulos estaduais quase que de forma consecutiva, com o Goiás faturando mais 2 taças em 89 e 94 e o Vila conquistando a de 93, impedindo a conquista do tri consecutivo do maior rival. Vila! Ricardo Batata faz o gol para confirmar o título no Serra Dourada. Depois disso, mais uma vez 5 anos depois, o Goiás conseguiu dar o troco, vencendo o duelo de ida por 1-0, empatando as 2 partidas extras, a primeira por 2-2 e a segunda em 1-1, faturando seu 16º caneco estadual, até que a gente chega ao ano de 99, que foi com toda certeza um dos mais loucos da história desse duelo. Primeiro porque logo na primeira fase do Campeonato Goiano aconteceu um joguinho aí que ficou conhecido como a virada do século, disputado no estádio Serra Dourada, com o Goiás começando de forma arrasadora, abrindo nada menos que 2-0 ainda no primeiro tempo, com Alex Dias e Aloísio. E marcando o terceiro com Fernandão já nos minutos iniciais da etapa final. Goleada à vista? Que nada. Não se sabe como, mas os jogadores do Vila arrumaram força para em 30 minutos mudarem o rumo daquele clássico, conquistando uma das maiores viradas da história do nosso futebol, com gols de Anderson 2 vezes, Luizão e Luciano. Além, é claro, do tento do zagueiro Leonardo, que foi um golaço incrível do meio campo.
fim de papo, Vila Nova 5, Goiás 3. Depois, meio que em resposta àquela vitória histórica do grande rival, o Goiás acabou batendo o Vila por 3-1 já na fase decisiva da competição estadual, encaminhando de vez mais um título goiano. Afinal, o clube vermelho era o vice-líder e na rodada seguinte o Esmeraldino confirmou a conquista. E se você pensa que parou por aí, calma que vem mais. Os dois ainda duelaram pela Série B do Campeonato Brasileiro, com uma vitória para cada lado nos turnos iniciais, avançando ao quadrangular final. Com o Goiás batendo o Vila nos dois turnos, ambas as vezes pelo placar mínimo de 1-0, conquistando o título e deixando o rival mais uma temporada na segundona. Depois de grande jogada individual, ele esperou o tempo. Foi quando veio o auge do derby já nos anos 2000, que começou muito bem para a dupla, com o Goiás vencendo a primeira decisão do novo milênio ao bater o Anapolina na grande final, e depois com o Vila dando o tão esperado troco naqueles dois vices da década passada, batendo justamente o maior rival na finalíssima de 2001, vencendo o duelo decisivo por 3-1, aquele que ficou conhecido como o baile do Tigrão. Dejair cobra a falta e Túlio de cabeça marca o terceiro pro Vila Nova. Na arquibancada, os torcedores do Vila vão à loucura e os do Goiás vão embora mais cedo. Só lembrando que nessa decisão o Vila contou com o irreverente Túlio Maravilha. Sim, aquele mesmo que brilhou no próprio Goiás, sendo campeão algumas vezes, além de artilheiro do Campeonato Goiano de 91 e do Campeonato Brasileiro da Série A pelo Alviverde. E que quando chegou para vestir as cores do novo clube, chegou a declarar que ele era tipo uma melancia. Verde por fora, vermelho por dentro, quebrando a desconfiança da torcida e ajudando o clube do coração a ser campeão sobre o maior rival. Túlio ainda terminaria a competição como artilheiro, marcando 16 gols, sendo um deles justamente na final. Só que de lá pra cá, com exceção da conquista estadual de 2005 sobre o Goiás mais uma vez, que eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouco, o Vila não tem muita coisa pra se comemorar no clássico. Afinal, de lá pra cá foram mais 6 encontros com o maior rival, sendo 5 válidos pela semifinal, com classificações esmeraldinas em todas elas, sendo as primeiras em 2006 e 2007, com o Verdão batendo o Vila por 2-1 no duelo de ida e empatando a volta. Aí 2 temporadas depois, para complicar ainda mais pro lado vermelho, o Goiás ainda meteu a maior goleada da história do confronto, vencendo o Vila por 6-1, e logo em 2011 voltou a levar melhor numa semifinal, mais uma vez terminando atrás na classificação geral, só que vencendo de novo em casa na ida por 1-0 e empatando a volta agora em 2-2. Jogo esse que terminou com uma pancadaria generalizada. Normal, eu tentei entrar pro vestiário, não consegui entrar no vestiário e me empurraram e de repente começou uma confusão entre eu e o Paulo César e começamos a brigar individual. Aí o Michel chegou, aí não tinha mais, nosso time já não estava mais perto e tava muitos jogadores do Vila, aí eu não vi mais nada, me derrubaram no chão. Teve alguns cortes na cabeça aí, Thiaguinho? Eu tive um corte na cabeça e só. Tá bom. Cenas lamentáveis. Agora, literalmente, pelas imagens aí, parece que quem deu o pontapé inicial para até um humor negro para essa confusão toda foi o Betinho, jogador do Vila Nova, que teria agredido aí o Carlos Alberto e o Rafael Tolói, que comemoravam ali no final da partida, e aí desencadeou uma confusão generalizada entre os jogadores. Alguns jogadores apanharam bastante, o caso do Thiaguinho aqui, o Marcão, zagueiro experiente do Goiás também, saiu caindo aqui no vestiário, aqui sendo agredido. Classificação que foi repetida na temporada seguinte, agora terminando à frente na classificação da primeira fase e vencendo os 2 embates, por 1-0 fora de casa e 3-0 no Serra Dourada. Na sequência, mais uma vez, depois de um período de 4 anos sem duelos em mata-mata, a dupla voltou a se encontrar numa semifinal, agora em 2016. E o Vila voltou a levar a pior, agora empatando em casa no primeiro jogo e vendo a vaga escapar no duelo de volta na vitória por 1-0 do Goiás. Até que eles enfim se reencontraram numa decisão, a primeira desde aquele título vermelho em 2005, quando o Goiás enfim pôde dar o troco. Mas sobre esse jogo também eu vou falar melhor daqui a pouco. Enquanto isso, na temporada atual, depois da dupla liderar os seus respectivos grupos na fase inicial, enquanto o Vila caiu para a Aparecidense na fase semifinal, perdendo na disputa de pênaltis, o Goiás acabou passando pelo Anapolina também nas penalidades e faturou a taça do Campeonato Goiano. Aí, antes de encerrar, só para resumir e mostrar o equilíbrio desse confronto no Campeonato Goiano, vale lembrar que a dupla já decidiu de forma direta a competição em 11 oportunidades, com 6 taças pro lado verde e 5 pro lado vermelho. E agora chegou aquela hora bacana da gente saber quem leva vantagem sobre quem. E para começar, vamos aos títulos onde a vantagem é verde,
Começando pelas conquistas estaduais, temos vantagem do clube esmeraldino no campeonato goiano com 28-15, enquanto no torneio início há um empate em 7-7. Já quando o assunto é a Copa Goiás, aí quem manda é o Vila com 3-0. Mas o equilíbrio não fica apenas nos títulos regionais, ele também é pauta quando o tema é a conquista nacional. Afinal, enquanto o lado verde comemora 2 brasileiros da Série B, o lado vermelho festeja 2 da Série C. Já quando o assunto é histórico de confrontos, agora sem tanto equilíbrio assim, a vantagem continua com as mesmas cores. No total são 297 partidas com 148 vitórias do Goiás, 69 vitórias do Vila Nova, além de 80 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E para hoje eu decidi pegar justamente as 2 decisões mais recentes entre eles. Então, sem enrolar mais, vamos a eles. E o primeiro jogo marcante de hoje, justamente do domínio vermelho lá no início dos anos 2000. Relembrando a grande conquista estadual do clube sobre o Goiás no ano de 2005. Depois de liderarem seus respectivos grupos na fase inicial, Vila e Goiás passaram com certo sufoco na semifinal, por Mineiros e Grêmio Inhumense respectivamente, até se reencontrarem na grande final. E lá, enquanto o lado verde entrou disposto a dar o troco pela decisão de 2001, o lado vermelho foi focado no título. E após 2 partidas pra lá de equilibradas, com empate 1-1 na ida e 0-0 na volta, a finalíssima foi para disputa de pênaltis, onde o Vila levou a melhor, vencendo por 3-1 e faturando mais uma taça sobre o maior rival. Travessão! Garoto Vitor contra o Arley, bateu, defendeu o Arley! Bandeira anulou! Defendeu! Bandeira anulou! O bandeira anula! Vai voltar o lance! É a inexperiência, a juventude do Vitor contra a experiência do Arley. Tem vantagem o Vila, por enquanto tá empatado. Correu o Vitor, bateu e gol! Tá na frente o Vila! O Júlio Santos agora tem a chance do empate. Encarou o Michel, correu, bateu! Defendeu do Vila! Defendeu o Michel! E gol! Marca o 3º gol do Vila! Pode ser a defesa do título. Edmilson correu, bateu! Pra fora! O Vila é campeão! Campeão! O troco esmeraldino veio com requintes de crueldade. Afinal, foi devolvido em suaves parcelas, como eu falei aqui no meio do vídeo, culminando no título estadual da temporada passada, onde depois de muitos anos eles enfim caíram no mesmo grupo na fase inicial, com o Goiás terminando em primeiro e o Vila em segundo. Aí lá eles começaram a ganhar mais moral, porque o Vila eliminou o Aparecidense, que era o clube com melhor campanha na época, enquanto os verdes passaram por outro grande rival, o Atlético Goianiense. Até que depois de 12 anos eles enfim voltaram a disputar a taça. E ao contrário de 2005, dessa vez o Goiás atropelou. Primeiro aplicando uma sonora goleada na partida de ida, com o mando do próprio Vila Nova, com gols de Rafael Berger contra Thiago Luiz e Carlos Eduardo. Aliás, quem fez a jogada ali foi o Toró. Agora sim, para o Carlos Eduardo. Disparou Carlos Eduardo. Olha o goleiro saindo. Ela bateu em cima do Carlos Eduardo. Tá de frente pro gol. Passou, tocou. Gol! Eduardo, uma jogada de quem acredita, um gol para dar moral para esse garoto que estava marcado pela torcida. Carlos Eduardo acreditou, foi para cima. E depois vencendo também o duelo de volta, agora com um placar um pouco mais contido, apenas 1-0, com Jean Carlos balançando as redes, sacramentando a conquista do tricampeonato. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, um clássico bem bacana de falar aí, uma rivalidade do Centro-Oeste e tal. Lembrando vocês aí que é sempre bom deixar aqui nos comentários vários temas aí, pode sugerir tema para outros vídeos também, mas prioritariamente nesse vídeo coloca outros clássicos aí pra eu ir escrevendo aqui e é nóis. E aí, como é de praxe aqui no final, vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo pra você assistir aquele vídeo que ainda não deu tempo de ver, ou aquele vídeo que você já viu e quer rever, quer mostrar pra todo mundo. Por isso eu já vou ficando por aqui, lembrando que amanhã já tem vídeo novo falando um pouquinho mais sobre basquete. Quarta-feira é dia de vídeo especial, quinta-feira é o famoso TBT e domingo a gente já tá de volta com mais uma rivalidade. É nóis e se inscreve no canal.